a conscientização e a vontade, elas são essenciais para a modificação que nós buscamos. O Centro Espírita disponibiliza várias ferramentas através do estudo, das palestras, do passe, da água fluidificada, das atividades sociais, para incentivar o nosso despertar. Mas ele acontece individualmente e ele só vai dar continuidade através do nosso querer e do nosso esforço. Sem essas duas características bem simples, ele simplesmente não acontece. E aí nós corremos o risco de manter a mesma rotina que mantemos de várias outras encarnações, de não focar a nossa atenção no que realmente edifica o nosso espírito, e o pior, ter conhecimento disso e deixar para depois. Com aquela velha característica, bem, eu sou imortal, descobri que eu sou imortal, então, por que nessa? Por que não na próxima? Só que nós temos essa rotina há centenas de encarnações. Será que já não é a hora de iniciarmos a nossa transformação? E o Espiritismo, ele traz todo o norte necessário para essa nova educação, das novas pessoas que nós buscamos ser. Mas existe um porém. Por onde começar? Qual é o primeiro ponto? Eu sei que conduta moral, ele é o norte decisivo para a minha ascensão espiritual. Mas, tendo tantos assuntos e tantas vertentes, como eu começo? Qual é o primeiro passo? E nós vamos recorrer, como sempre, à nossa querida codificação, para entendermos o ponto de partida. Mas o ponto de partida não vai ter nenhuma importância para cada um de nós se nós não entendermos o que é autocura e não banalizarmos o que nós já temos conhecimento. O primeiro ponto da autocura é porque ninguém externamente vai curar ninguém. Se nós cometermos o equívoco de recorrer a uma casa espírita para que alguém cure a gente, não vai acontecer. É por isso que Jesus, desde as suas primeiras lições para todos nós, incentivava a autocura. Porque quem cura é o indivíduo. Não quer dizer, obviamente, que a espiritualidade amiga, em determinadas exceções, possa trazer intervenções. Não é isso. Mas a cura geral, definitiva, ela é nossa. E nós temos esse poder. Em relação às banalidades que eu me refiro, seria justamente nos conceitos que nós já conhecemos. O conceito do amor, do perdão, da tolerância, da paciência, os riscos dos vícios. Por mais repetitivo que seja, nós não poderemos cair no risco de enxergá-los como banalidade, porque não são. E eu digo isso com toda certeza e com toda a experiência limitada que eu tenho, porque quanto mais nós estudamos e quanto mais nós vivenciamos esse estudo, nós começamos a perceber as camadas de essência do real significado de cada uma delas. É comum da nossa natureza, quando nós ouvimos muito um conceito e se torna repetitivo, ele começa a perder importância e força nas nossas mentes e corações. E entender essas concepções se fazem necessárias. E no primeiro deles, nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, na pergunta 917.
Kardec nos mostra o primeiro ponto de aprendizado com referência à pergunta em questão. Uma vez conhecida as causas do egoísmo, o remédio se apresentaria por si mesmo. A cura poderá ser prolongada, porque as causas são numerosas. Afinal, nós somos seres milenares. Mas não se chegará a esse ponto se não se combater o mal pela raiz, ou seja, com educação moral. Nós ouvimos tanto falar sobre educação moral, mas será que nós já entendemos a importância e o que ela significa para o espírito? E eu fui buscar um pouquinho mais nessa questão para trazer para a nossa reflexão. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pode libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre, seja suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral, como sempre citada, for predominante sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo nos faculta do vosso estado futuro real e não desfigurado por ficções alegóricas. Por que é tão interessante essa passagem? Vida futura real, conscientização de que nós somos imortais e que todos, sem exceção alguma, vai atingir o estado de espírito puro. Ponto final. Isso aí é determinante. Nós sabemos que vamos chegar lá. Não desfigurado por ficções alegóricas. O maravilhoso, o encantado, ainda atrai mais multidões do que as multidões em relação à modificação moral. E dentro do movimento espírita, ainda existem obras ditas espíritas, que não são, justamente fantasiando a espiritualidade. E nos equivocando ao invés de orientar. Nós chamamos isso de espiritismo diluído. O espiritismo que é de acordo com as convenções humanas e não com a necessidade do espírito. Então, o ponto de origem sempre vai ser em torno da nossa codificação. Ela tem todas, sem exceção, todas as respostas que nós procuramos. Basta estudá-la. E estudá-la realmente com a devida atenção, carinho e seriedade que necessita. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. Quando ele menciona a questão da educação, qual ponto de educação ele realmente se refere? Foi mencionado que é educação moral, mas qual aspecto? E na nota desta questão, que ela é bem longa, mas extremamente esclarecedora, eu trouxe pequenas partes para a nossa reflexão. Cumpre, pois, combatê-lo, o egoísmo, como se combate uma enfermidade epidêmica. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação, não por essa educação que tem de fazer homens instruídos, mas pela que tende de fazer homens de bem. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave para o progresso moral. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva, notando que os outros pensam em si próprios e não nele, ele levado a ocupar-se consigo mais do que com os outros. Essa é uma característica comum e humana,
mas não é uma desculpa. É característica, mas não precisa ser seguida à risca. Conhecer nós mesmos, na sua real extensão, enxergando nossas sombras, tendo consciência do equilíbrio desta dual convivência, necessária no decorrer do processo contínuo de aprendizado e elevação, até a transformação das sombras em virtudes. Essa passagem é muito interessante, porque quando nós começamos a nos esforçar realmente para essa mudança de conduta moral, nós começamos a enxergar com mais nitidez as nossas sombras. E a primeira reação que a gente tem é de querer arrancar essas sombras, de não querer que elas façam mais parte de nós. Porque algumas vezes, quando nós identificamos essas sombras, elas machucam, elas doem, envergonham. Só que as sombras são partes de nós. Como vamos arrancar uma parte de nós mesmos? Não tem como. Mas ela pode ser transformada. E essa é a finalidade do esclarecimento. Transformar essas sombras, modificando os hábitos. E com a nossa jornada evolutiva, inevitavelmente isso ocorre. Assim como nós viemos da época do primitivismo, onde o instinto era o fator predominante e hoje não mais o é, assim também será a questão das nossas sombras. Dentro dessa jornada, nós precisamos entender quais são os fatores necessários para se trabalhar essas sombras. E, mais uma vez, a nossa codificação traz essa reflexão. E ela também parece já ser batida. Conhecer a ti mesmo. Como eu vou trabalhar as minhas sombras e modificar a minha conduta moral se eu não me conheço realmente? O autoconhecimento possibilita acelerar a marcha progressiva ao identificar nossas limitações, nossos pontos fracos. Vícios, que são as rotinas mantidas já de encarnações anteriores, e defeitos, ideias centrais. Todo encarnado gira em torno de pelo menos uma ideia central durante toda a sua encarnação. É muitas vezes, como já abordado por vários palestrantes, o meio mais fácil de ocorrer a obsessão. Porque, identificado o ponto central, o obsessor sabe onde é que ele vai atuar efetivamente. Ao mesmo tempo, experimentamos, através da vivência evangélica, a conscientização das nossas potencialidades infinitas que habitam, sem exceção, em cada um de nós. E a direção da perfectibilidade que todos possuem como destino, e deste modo resultando em uma transformação do modo de sentir, agir, pensar, não mais se permitindo ser conduzido pelo meio, e sim condutores de nós mesmos. A questão de quem influencia quem. O meio influencia o indivíduo ou o indivíduo influencia o meio? Tirando as bases acadêmicas para essa reflexão. Nas bases espirituais, nós sabemos que pelo nosso estado primitivo, o meio ainda predomina muitas vezes sobre o indivíduo, exigindo esforço redobrado para que o indivíduo tenha a sua própria concepção e sua própria jornada, independente do meio em que ele viva. Para a gente entender um pouquinho mais sobre a influência do meio, e não só a influência do meio, mas todo tipo de influência. O que ocorre quando nós somos influenciados? Como se dá esse processo? Nós sabemos no livro dos Espíritos que nós somos mais influenciados do que nós imaginamos. Somos influenciados constantemente.
Se a gente direcionar esse raciocínio para os fatores mediúnicos, quando a gente imagina o transe mediúnico para uma psicofonia, para a escrita, para a música, para a arte. Quando o médium está escrevendo, é o espírito que pega a mão do médium para poder escrever? Ou o espírito ele toma o corpo do médium para escrever ou falar? Não. Não existe, nem tem como ser feito dessa forma. Existe uma conexão mental. Nossa mente é uma usina geradora de energia. A nossa mente espiritual. Tão potente que ela gera em torno do indivíduo um campo energético, também conhecido muitas vezes como aura. Quando existe uma conexão, um encontro desses pontos energéticos, esse ponto em comum, justamente da figura, ele forma uma conexão mental. É ali que a influência é depositada e a mente do receptor absorve deste campo. Isso se chama influência mental. E ela ocorre das duas formas, positiva ou negativa. Quando nós somos intuídos, é dessa forma que acontece a intuição. Quando um aplicador de passe está com as mãos erguidas, independente de estar erguido ou não, porque isso é indiferente totalmente, portanto é que o aplicador de passe ele não precisa nem de mão, nem de barulho, nem de nada, nem de sopro, nem de nada para executar a terapêutica do passe. Isso tudo é mito. Mas quando se acontece a conexão do benfeitor do aplicador de passe, é essa conexão que acontece. E a energia da espiritualidade amiga vai passar pelo aplicador de passe, juntando um pouco da colaboração energética dele, mínima, para que o passe ocorra. Independente qual seja o tipo de passe. Não existe passe, nenhum passe acontece sem auxílio da espiritualidade. Por mais que o nosso orgulho estimule que seja diferente, não procede de outra forma, a não ser com o amparo da espiritualidade. E a obsessão acontece como? Da mesma forma. A obsessão acontece da mesma forma. Por sintonia, o obsessor se liga ao consulente e começa a tentar uma força de controle ou de influência ou de ideias sobre ele. E se o campo estiver propício, essa conexão é formada. Segundo Emmanuel, o maior mal da humanidade atual é a obsessão. E tanto Emmanuel como André Luiz trazem uma notícia extremamente importante para a nossa reflexão. Não existe um encarnado na face da Terra que não esteja sob processo de obsessão. Todos nós estamos em graus diferentes, de acordo com a nossa conduta moral e a nossa força de vontade para se modificar, mas todos, sem exceção, estão sob influência de processo obsessivo. E o que fazemos com essa informação? Menos correr, não vai adiantar nada. O vínculo mental é indiferente. Conduta moral. E nós conseguimos modificar a conduta moral, como a Eva falou hoje, vindo ao centro espírita, absorvendo conhecimento, participando de estudo, praticando o que se é estudado. Com a internet, com o mundo digital, nós temos os melhores palestrantes do mundo ao alcance de um clique, para auxiliar as nossas reflexões. Quando nós estamos doentes,
seja por qualquer motivo, nós recorremos ao medicamento. O medicamento para a elevação da conduta moral são esses: palestra, reflexão, prática, água fluidificada, passe, leitura edificante, filmes edificantes, como o que vamos ter agora na próxima semana. São medicamentos que vão nos auxiliando, mas a cura é sempre nossa. Sempre a escolha vai ser nossa. A espiritualidade vai estar sempre auxiliando, até determinado ponto, porque existe uma quantidade de amparo muito necessária e grande no nosso orbe, e a espiritualidade se encontra sempre ocupada. Então, aquele que deseja se firmar no erro, em determinado momento, isso a gente aprende nas obras de André Luiz, ela se afasta. Foi movimentado tanto recurso e a insistência no erro é tão grande, então se afasta um pouco. Aquela história do cachorro deitado no prego. Quando a dor for grande o suficiente, ele levanta. E assim somos nós. Não é um ponto de desestimular a nossa jornada, mas de reflexão. Porque nós podemos evitar que a dor consiga atingir o seu auge, com nosso esforço e conscientização atual. Mas vamos dar continuidade à nossa reflexão. Com a educação espírita, podemos nos auxiliar na transformação de características e defeitos comuns que nos prendem ao primitivismo. Depois de identificada a origem de todos os males, que é o egoísmo, enxergando o quanto ele faz parte de cada um de nós e como ele é forte em determinadas situações, nós passamos a tratar os demais, que são os vícios, o fumo, o álcool, gula, defeitos, orgulho, inveja, ódio, vingança, maledicência e impaciência. Bem pouquinha coisa, mas necessária. Quando nós vemos tantas características assim, eu acredito que seja com vocês também como foi comigo. Eu me preocupei, falei, pô, é muita coisa. Como é que eu vou fazer tudo isso em uma encarnação? Mas aí vem o esclarecimento da própria espiritualidade. Os nossos erros e a cristalização desses erros, ela não foi feita em uma encarnação só. Foram em várias. Então, pela lógica, eu vou levar várias para corrigi-las, para quebrar essas camadas que me envolvem. Como nós somos seres imortais, e o processo de aprendizado nunca se concretiza em uma só encarnação, mesmo que a gente não admita e não perceba, nós somos seres que possuímos projetos de múltiplas encarnações. Então, se esforçar para corrigir o máximo em cada uma delas, acelera esse processo. É por isso que o querer, a vontade, ela tem que ser predominante. E será que as nossas encarnações influenciam tanto assim em nossa jornada? E aí eu peço a atenção de vocês para mais uma imagem. A influência das nossas existências no espírito. Nesse exemplo fictício, mas sabemos que nós temos aproximadamente mais de 300 encarnações já, dentro dessa vibração de prova e expiação, nós temos nessa figura o ser, na sua encarnação 314, na sua atual, suas encarnações passadas e encarnações que ele ainda vai ter. Qual é a proposta da reencarnação? Lei do progresso. Nós precisamos
e ela, graças a Deus, rege todo o universo. Então, nós vamos conseguir, inevitavelmente, atingir o estado de espíritos puros por causa desta lei, da lei de progresso. Ela é inevitável. Por mais que nós tentarmos estacionarmos por muitas, ela é inevitável. Podemos adiar, mas ela é inevitável. O segundo aspecto da reencarnação são as leis de causa e efeito. Então, durante as minhas muitas jornadas, eu cometi equívocos, e esses equívocos, dentro da proporção necessária e educativa, serão resgatados. Então, eu tenho duas características que elas são reais e são pilares da reencarnação. Mas existe uma terceira característica que é uma consequência, que são as ressonâncias. O que são ressonâncias? Em uma encarnação passada, seja ela a última ou uma das últimas, eu passei por uma situação que eu desencarnei em um local extremamente escuro. Foi angustioso, foi lento, doloroso, e isso fixou no meu espírito, e ele foi trazido para o meu perispírito. Quando uma encarnação termina, com exceção dessas duas características de aprendizado, não era para se trazer mais nenhum resquício. Mas nós trazemos, quando algo é muito marcante. Então, utilizando esse exemplo, eu desencarnei sobre angústia e dor, em um local totalmente escuro. Nessa encarnação, eu tenho fobia de lugares escuros. Essa fobia não foi desenvolvida em nenhum aspecto da encarnação atual. Não foi no útero, não foi na infância, não foi no decorrer da minha vida adulta. Mas eu tenho, e ela é muito forte. Então isso se chama ressonância. E para esse tipo de fobia, como para diversas outras características, existe a influência das ressonâncias. Nós não estamos falando de doenças que são originadas desde a nossa infância ou que desenvolvem no decorrer da nossa vida adulta, que já fazem parte da nossa programação reencarnatória. Porque o que faz parte da reencarnação, da nossa programação reencarnatória, ela tem fim didático. Então, ela tem um fim útil. Mas essas outras não. Elas foram consequências. E aí o que acontece? Muitas vezes nós nos prendemos a encarnações que já foram finalizadas, mas nós estamos deixando que elas prevaleçam na encarnação atual. Elas não possuem fim útil para a nossa encarnação atual. E sendo desta forma, nós estamos tendo mais um fator que dificulta a nossa encarnação atual. E aí, Luciano, o que a gente faz? Conscientes de que, além de seres imortais, além dos nossos projetos evolutivos que são em múltiplas encarnações, nós já vamos começar a preparar o terreno para as próximas encarnações. E a gente começa a perceber como a questão da imortalidade da alma, ela é muito ampla. Quem nós somos hoje, como agimos, nossos sentimentos principalmente, serão fatores importantíssimos e influenciadores das nossas encarnações que virão ainda. Até o momento que atingirmos o grau de maturidade espiritual, onde não mais permitiremos que isso aconteça. Mas o nosso estado atual é uma característica comum. Então nós começamos a ter uma higiene tanto mental, mas também dos nossos sentimentos. No livro O Drama da Bretanha, de Ivone do Amaral Pereira, um livro extremamente rico de informações, e dentro de um processo obsessivo, o obsessor explica
que a nossa mente, dínamo, usina de energia, que tem alcance ilimitado, consegue, por afinidade, formar links, conexões, conforme a imagem que nós vimos anteriormente. Quando dois seres possuem uma desavença ferrenha, o consulente, o encarnado, ele consegue, através da sua mente, pela repetição das suas rotinas e vícios, emanar um determinado tipo de energia que alcança o obsessor onde ele estiver, o incomoda, não é prazeroso para ele, mas ele identifica a identidade digital daquela energia. E pela força do pensamento, ele se liga à sua vítima e se inicia um processo obsessivo que pode ser acompanhado em múltiplas encarnações. O que fazemos de equivocado nessa, ela vai ressoar inevitavelmente em encarnações posteriores. E é algo que a gente aprende logo que a gente começa a estudar a codificação. Por isso que é importante, além do aspecto moral, mas me permitam, até no aspecto estratégico, fazer as pazes com os inimigos. Mas as pazes verdadeiras. Porque a gente aprende também que na erraticidade não dá para esconder os sentimentos. Não dá para esconder quem realmente nós somos. É por isso que não precisamos fazer terapias de vidas passadas para saber quem fomos. Nossas tendências dizem tudo. E se não bastar as tendências, nós temos os nossos sonhos. Por que os sonhos? Se eu sou uma pessoa que tem o hábito de encontrar um objeto que é do meu interesse e não tem ninguém que possa ver, e eu pego esse objeto e tomo posse dele, nos meus sonhos eu vou ter esse mesmo tipo de atitude. Se eu sou uma pessoa que mesmo que eu não ande mergulhado nos abusos sexuais, mas esse pensamento é muito forte em mim, o que acontece durante o sono? Somos atraídos para essas companhias e para ambientes propícios com esse tipo de vibração. São essas as características. É por isso que existe uma preocupação tão grande com o que nós pensamos, como nós agimos. É por isso que cada atitude nossa, ela pode repercutir. É por isso que existe a educação dos sentimentos. É por isso que a reflexão ela é tão importante. Porque quando nós começamos a enxergar essas sombras que machucam, doem, incomodam, a gente não quer mais sentir essa dor. A gente não quer mais sentir essa vergonha dos nossos atos. E quando nós começamos aos poucos nos modificarmos, nós começamos a experimentar determinadas sensações e amparos prazerosos. É como se fosse aquele oxigênio que a gente busca. E pela bondade da espiritualidade, nenhum esforço de elevação espiritual passa despercebido. Olha que interessante. Se eu me esforço diariamente para me modificar, para transformar as minhas sombras em virtudes, a espiritualidade que acompanha cada um de nós já auxilia. Se, além disso, eu começo um estudo edificante, então, além da espiritualidade que me acompanha, a espiritualidade do estudo começa a me ajudar. E assim você vai agregando mais amparo.
Dessa forma, nós vamos granjeando amigos extremamente importantes do nosso processo evolutivo. É por isso que a vontade, o querer, são primordiais. Porque não adianta ficarmos muito tempo somente na observação, sem mergulhar no estudo e na prática. E essa observação não é com o intuito de ferir, porque todos nós passamos por esse processo. Quem ainda não iniciou o mergulho nas atividades e no estudo, com certeza, com a frequência desse contato com o Espiritismo, seja como for e onde for, essa vontade começa a ser crescente. E a satisfação de saciá-la é imensurável. No decorrer da nossa palestra de hoje, nós tínhamos 10 tópicos que poderiam ser abordados ainda. Como eu disse, é um material de um seminário que foi condensado, consolidado de uma forma que estimulasse a nossa reflexão. Como nós não podemos abordar a todos, pelo menos não desta vez e não desta modalidade, quem sabe em um seminário realmente podemos abordar tudo isso, eu convido a pelo menos um dos itens para a nossa reflexão antes do encerramento. Vício. O quanto o meio influencia o indivíduo ainda é uma linha de raciocínio nossa. Em um meio onde as formas de comunicação irrestritas estimulam a sociedade para a criação e concretização dos seus vícios, sejam através de filmes que não dignificam, de bebidas, revistas, cigarros e por aí, mídia digital, resultando em uma busca contínua e gradativa pelos desejos das satisfações ilusórias, fortificando grilhões com o nosso primitivismo. Mais uma vez, identificada a causa, características e consequências, podemos buscar meios de eliminá-los através da autolibertação. Ninguém vai libertar a gente. Se existir essa expectativa, infelizmente, não vai ocorrer. Quem se cura somos nós e quem se liberta também somos nós. Único meio definitivo para essa conquista. Logicamente, os tratamentos espirituais ajudam, mas combater as causas é uma conquista individual que deve ser cultivada paulatinamente. E como podemos entender a libertação do vício e o combate dele? Por incrível que pareça, imaginação. Pela sua imaginação, o homem cria suas carências, envolve-se nos prazeres e absorve-se nas sensações. Cristalizam-se de tais frutos da imaginação em hábitos repetitivos, que, por sua vez, torna-se condicionamento. Aí ficou mais grave. Os quais passaram a incorporar comodamente, sem reação contrária. Nós não combatemos. Começa a fazer parte das nossas características. Os vícios são, portanto, necessidades artificiais, que a nossa própria consciência criou, às quais nós nos apegamos. Outra vertente, dependência física e psíquica. O organismo humano adapta a esses vícios e o psiquismo fixa nas sensações. Na falta delas, o próprio organismo passa a exigir, em forma de dependências, as doses tóxicas ou as cargas emocionais a que se habituara,
a criatura não consegue mais libertar-se, contaminando o corpo e a alma. Torna-se, conforme as palavras de Jesus, escravo de si mesmo. Aí sim, nós entramos nas tendências reencarnatórias. O perispírito guarda certos reflexos ou impregnações magnéticas pelas imantações recebidas do próprio corpo físico e do campo mental, onde fica armazenada toda a trajetória do espírito. As tendências se transportam e nessas oportunidades de libertação que nos são oferecidos, sucumbimos aos mesmos vícios do passado. A doutrina espírita acrescenta, portanto, um componente reencarnatório aos vícios, o que, de certa forma, esclarece os casos crônicos e patológicos. E, por fim, sobre os vícios, influenciação de más companhias. Principalmente nós que temos filhos, temos a companhia daqueles que se comprazem conosco dos mesmos males, encarnados ou desencarnados. Lembra a fixação do pensamento? Em maior ou menor identidade de sintonia. Por vezes, entidades espirituais agem hipnoticamente, de novo por causa da conexão mental, no campo da imaginação, transmitindo as ondas envolventes das sensações e dos desejos que alimentamos. Quando nós falamos de energias magnéticas, é porque elas são literalmente magnéticas. As energias emitidas, elas buscam uma sintonia e o que nós emitimos faz o mesmo trajeto. É aquela questão de você pegar uma esfera magnetizada e colocar outra tendo contato com ela. A energia vai ficar percorrendo as duas. Vai ocorrer a magnetização e eles vão ficar trocando a mesma energia, se retroalimentando. É por isso que as energias são, nesse cunho, especificamente magnéticas. E como nós já nos aproximamos do nosso final, eu vou poupar vocês de mais 15 slides, justamente para a nossa conclusão. Todas as nossas atitudes e pensamentos originam e atraem ondas mentais. Pois o pensamento, origem de toda atitude, é a causa inicial da nossa elevação ou de nosso rebaixamento. E aí nós temos no mecanismo da mediunidade, André Luiz, ele traz uma reflexão interessante. Geralmente, no dia a dia, refletimos os vários pensamentos incoerentes do meio em que vivemos e raramente pensamos por nós mesmos. É importante aprender a fiscalizar os pensamentos, discipliná-los e imprimir-lhes rumo nobre e digno. Ora, se nós sabemos que nós somos influenciados o tempo todo, diariamente, se um pensamento não for útil ou edificante, se faz necessário essa fiscalização para combatê-lo e não dar continuidade do pensamento à atitude. Então não é tão difícil de identificar. E por fim, o pensamento é criador, literalmente. Atua não somente em volta de nós, influenciando nossos semelhantes, para o bem ou para o mal, mas atua sobretudo em nós mesmos, criando todo um ecossistema de energias, de formas e, por incrível que pareça, de vida. No mesmo padrão que a nossa vibração, fixando no perispírito e nos acompanhando na vida presente e na vida futura.
Por esse motivo que nós somos obreiros do pensamento. Imaginem um ecossistema todo criado de acordo com a vibração que nos encontramos. Se for uma vibração salutar, obviamente, essas formas, pensamentos e todas as energias que tiverem no entorno serão positivas. Quando nós nos desarmonizamos, seja por uma preocupação, uma chateação, uma briga no trabalho, na família, uma fechada no trânsito, e nós comprometemos esse padrão vibratório e não buscamos o reequilíbrio necessário, esse pequeno gap, essa pequena invigilância é suficiente para alterar o meu padrão, possibilitando conexões que estavam tentando influenciar negativamente, mas não estavam conseguindo. Eu gero formas, pensamentos criadas com essa energia. E o que ela faz comigo, essa forma de pensamento? Com essa energia deletéria? Me devolve. Eu crio meu auto-envenenamento. É por isso que quando nós sucumbimos a alguma queda no padrão energético, nós precisamos recorrer a um meio, a um antídoto, para recuperar o padrão. A oração sincera, um livro que tenha uma sintonia com a nossa linha de raciocínio, uma palestra. Não pense que basta receber o passe, que esse padrão ele vai retomar a sua origem. Não vai. Ele vai auxiliar. Mas como nós já verificamos, autocura. Nunca vai ser externo. Sempre será interno. Seja nesse estado que nós nos encontramos hoje, em um planeta de prova e expiação, ou quando atingirmos o estado de espíritos puros, onde não existe nenhuma presença nem influência da matéria, mas sempre o pensamento vai ser tudo. Então, esta é a reflexão desta noite. São reflexões de estudos atuais que têm contribuído muito para a minha jornada. E se fôssemos colocar um nome para o que falamos agora, todos nós conhecemos. Acabamos de falar sobre reforma íntima. Então, boa noite a todos e muito obrigado.